Dois dos discípulos de Jesus iam a caminho de uma povoação chamada Emaús, que ficava a 2 léguas de Jerusalém. Conversavam entre si sobre tudo o que tinha acontecido. Enquanto falavam e discutiam, Jesus aproximou-se deles e pôs-se com eles a caminho. Mas os seus olhos estavam impedidos de o reconhecer. Ele perguntou-lhes: Que palavras são essas que trocais entre vós pelo caminho? Pararam, com um ar muito triste, e um deles, chamado Cleofas, respondeu: Tu és o único habitante de Jerusalém a ignorar o que lá se passou nestes dias. Jesus perguntou: Que foi? Responderam-lhe: O que se refere a Jesus de Nazaré, profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os príncipes dos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e crucificado. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de libertar Israel, mas afinal é já o 3º dia depois que isto aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos sobressaltaram. Foram de madrugada ao sepulcro, não encontraram o corpo de Jesus e vieram dizer que lhes tinham aparecido uns anjos a anunciar que ele estava vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e encontraram tudo como as mulheres tinham dito, mas a ele não o viram. Então Jesus disse-lhes: Homens sem inteligência e lentos de espírito para acreditar em tudo o que os profetas anunciaram. Não tinha o Messias de sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Depois, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras o que lhe dizia a respeito. Ao chegarem perto da povoação para onde iam, Jesus fez menção de seguir para diante. Mas eles convenceram-no a ficar, dizendo: Fica conosco, porque o dia está a terminar e vem caindo a noite. Jesus entrou e ficou com eles. E quando se pôs à mesa, tomou o pão, recitou a bênção, partiu-o e entregou-o. Nesse momento, abriram-se-lhes os olhos e reconheceram-no. Mas ele desapareceu da sua presença. Disseram então um para o outro: Não ardia cá dentro o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Partiram imediatamente de regresso a Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, que diziam: Na verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles contaram o que tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Estes 2 discípulos estavam tristes e sem perceber o que se estava a passar. Achavam que Jesus era o Salvador, o Filho de Deus, que os ia salvar, mas afinal ele tinha morrido. Como era possível que o Salvador do mundo morresse assim numa cruz? Tudo estava escuro e sem sentido. Não conseguiam falar de outra coisa. Estavam de tal maneira envolvidos nesta tristeza que, estando Jesus a caminhar com eles, tinham os olhos impedidos de o reconhecer. Muitas vezes também nós passamos por este momento, vazio, escuridão, sem sentido, não compreendemos o que se passa. Mas é aí que Jesus se junta. É ao lado desse vazio e dessa incompreensão que Jesus quer caminhar. Jesus não nega o que se passa com eles, o que sentem, a sua experiência. Pelo contrário, pede-lhes que lhe contem. Pergunta-lhes: o que foi? Dá-lhes a palavra. O importante é que eles descrevam esse vazio, descrevam o que aconteceu, o que sentem, como veem os acontecimentos dos últimos dias. Jesus já sabia os acontecimentos, sabe e acompanha o que se passa na nossa vida, mas pede-nos que lhe contemos, pede-nos para pormos por palavras o que temos vivido. Posso imaginar Jesus ao meu lado a caminhar e que ele me pergunta: o que foi? O que é que se passa na tua vida agora? Como a tens vivido? O que te tem ocupado?
Diante do que os discípulos lhe contam, Jesus chama-os à razão. Convida-os a ganhar alguma distância e a olhar a história. Faz-lhes como uma repreensão pela sua falta de fé, por não acreditarem em tudo o que os profetas anunciaram. E depois continua: não tinha o Messias de sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Tal como a morte na cruz fazia parte do meu caminho para entrar e dar glória ao Pai, não faz tudo isso que tu tens vivido parte do teu caminho para entrares e dares comigo glória ao Pai? Volto a olhar para aquilo que tenho vivido. Como é que pode fazer parte do meu caminho de entrada na glória do Pai, de encontro com Deus? Imagino Jesus ao meu lado a explicar-me como era necessário o que vivi até hoje para ser o que sou hoje e para me aproximar de Deus. Como tudo isso faz parte da minha história de salvação por Deus. Depois de toda esta conversa, Jesus não se impõe. Ele faz menção de seguir adiante. Não diz que quer ficar com os discípulos. São os discípulos que decidem convidá-lo a entrar. Fica connosco, mestre. Fizeram uma experiência fecunda de caminhar com um estrangeiro que se tornou próximo e de quem eles se tornaram próximos. Como podiam deixá-lo seguir assim sem mais? E é então que se sentam à mesa e partilham o pão que alimenta e o vinho que alegra e reconhecem Jesus, que se abrem os seus olhos para ver e reconhecer o que o coração já sentia. Por isso depois eles dizem: não ardia cá dentro o nosso coração quando Ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Penso na minha vida, o que é que já me fez arder o coração e reconhecer Jesus? Nesse momento Jesus desaparece do meio deles. Mas depois de eles reconhecerem Jesus, não podem ficar parados. E diz o Evangelho, partiram imediatamente. Tinham de comunicar aos outros a alegria de ter reconhecido e ser reconhecidos por Jesus. E o tempo pascal, este tempo que estamos a viver agora, depois da Páscoa, é este processo de ir reconhecendo Jesus. A quem é que eu gostava de dar testemunho do meu encontro com Jesus e dizer que Ele ressuscitou?